Garoto muito fraco desconhece seu grande poder, por isso a história foca em Asuma. Garotinho e irmã, por curiosidade, ficam presos no titã que a mãe mandou não incomodar. Como essa não é uma terra comum, há titãs chamados Burankis, criaturas geralmente adormecidas, mas perigosas. Então a mãe Migiwa se encarrega de mantê-lo sob controle com o poder do orbe, enquanto aproveita sua família. É responsabilidade demais para uma pessoa só. A filha mais nova decide amadurecer para substituir a mãe e superar o irmão em poder. Mas ela acaba tentando ativar um titã que não entende, liberando uma carga de poder que ativa os outros. Burankis sem cavaleiros são perigosos, então a mãe ativa o plano de fuga do titã. Tentam impedir que os Burankis desçam à terra, pois estavam em uma ilha flutuante. No entanto, várias dessas criaturas conseguem cair. Aqui temos um salto de 10 anos, onde Asuma se tornou um adolescente problemático porque o nome de sua mãe foi manchado. Agora ela é vista como a bruxa que trouxe os titãs à Terra, mas o protagonista não se lembra de muito. Kogane, amiga dele, surge e o salva com seu Bubuki, que é parte de um Buranki. Eles escapam por um tempo e, ao serem encurralados, um amigo da amiga os leva a um local seguro onde completam o grupo. Com essas duas garotas, querem limpar o nome de Migiwa, principalmente dos Buranki, agora vistos como feras, assim como seus usuários. No entanto, aparece o primeiro membro dos Fenômenos, que é um grupo contra eles para detê-los, um cara chamado Chusaku, com uma pistola Bulky que obriga as crianças a tomar um caminho diferente. Para que Azuma fique sozinho com o esqueleto do titã de sua mãe. E uma vez que conseguem fazer seu inimigo dormir, eles não têm mais para onde ir, então Azuma precisa usar seu orbe. Mas ele nem sabe o que é, dando tempo para o fenômeno surgir e derrotá-los. Mas quando veem que vão acabar com Kogane, o protagonista se coloca na frente como se fosse invencível. E na verdade parece que é isso mesmo, porque o orbe que está escondido em seu coração aparece para lançar longe tudo o que estiver por perto. Ele também se une a Albi, que usa armas ao redor para completar o traje. Os fenômenos sentem a pressão e Heiroku, a líder, chega em seu Buranki, no qual ela dá uma surra nessas crianças que não coordenam nada. Mesmo com o poder do tigre, levando vários golpes e sendo louca, ela incendeia tudo e reduz Albi a um esqueleto de novo. Azuma se levanta sabendo que precisam buscar sua mãe. Sua confiança inspira apoio e respeito de todos. O protagonista absorve a energia de todos novamente, e em uma explosão, a armadura reaparece. Como essa mulher é muito poderosa, eles direcionam cada soco para doer, usando os motores nas costas para arrastá-la e levar metade da cidade junto. Mas isso não parece afetá-la. Quando a luta termina e a garota sai do traje, ela desmaia, pois seu corpo não aguenta mais. Porque há 10 anos ela era o único Buranki do mundo com um coração. E ela teve que derrotar os 8 titãs que caíram durante o desastre, ganhando um status político, mas sofrendo sequelas em seu estado mental. Assim, os protagonistas priorizam achar Migiwa e entender a situação. Eles chegam até essa loira que tem bastante informação, até mesmo relíquias, Bubuki. Essas armas existem entre humanos há muito tempo, sendo passadas de geração em geração. O grupo não é improvisado, todos pertencem a famílias importantes que ajudaram Migiwa a controlar Alban. Agora o coração e seu controlador são protagonistas. Iradi, invejoso, tenta feri-lo questionando por que, se sua mãe era guardiã, permitiu a queda dos titãs. Era seu trabalho, gerando tensão até serem atacados novamente por Chusaku. Porém, Kogane demonstra raiva especial ao vê-lo, já que ele matou seu pai. Porém, a raiva não vence lutas e ela é facilmente derrotada, então o protagonista usa o orbe para salvá-la. Existe uma regra de combate onde dois rivais semelhantes se ligam e só se separam quando um vence, ficando com a arma do outro. Aqui, eles não podem fazer nada além de confiar que a garota consiga lutar enquanto preparam a rota de fuga, que é este trem velho. Mas o protagonista não pode deixar a garota sozinha, e ainda bem, ele intervém, não diretamente, mas se fosse necessário. A garota recorda o dia traumático em que alguém como seu pai, apoiador de Migiwa, foi assassinado, restando apenas sua arma como lembrança. Com aparência infantil, a garota começava a odiar. O protagonista, já no limite, resolve usar a raiva da garota para atacar o velho quando ele se distrair. Não para matá-lo, mas sim para relocá-lo. E que o trem, a toda velocidade e já funcionando, o levasse embora. Foi forçado a perder a luta para sobreviver, e ainda perdeu sua arma. Apesar disso, danificou o sistema de camuflagem do trem, tornando-o visível para todos próximos. Então não vão deixar o grupo descansar. Aparece outro dos fenômenos chamado Souya, que parece conhecer Kinoa, embora eles não tenham ficado em bons termos.
mostrando pra nós como ele a conheceu quando não era mais do que um estudante. Defendendo-a de policiais e com lábia, ele mudou sua atitude evasiva. Por apego, ela se envolveu nos problemas dele. Agora, a raiva nos golpes mostra que tiveram conflitos. No entanto, surgiu algo mais, que é o fato de um novo Burak ter caído na região e estar se dirigindo para uma cidade importante. O ideal seria evitar, mas o protagonista confia e decide enfrentá-lo para salvar a cidade. O cara impõe respeito e determinação, ganhando a admiração de Hirade, enquanto Inoue ainda se emociona ao lembrar dele. Por isso ela aceitou os bubukis da família, herdados apenas para salvá-lo. E era isso que ele procurava, fez ela se sentir bem, fez ela se sentir segura. Quando percebeu que já tinha as armas necessárias, tentou roubá-las dela sem sucesso e partiu seu coração. Por isso agora, muito mais madura e com a força de vontade dela e suas armas, ela recupera a razão. E assim que tem a oportunidade. Desta vez, ela simplesmente deixa o cara cair de um penhasco, algo um pouco extremo, mas entende que seu propósito agora é maior do que o amor. Porém, quando tudo parecia se acalmar, a loira revela ser traidora e parte dos fenômenos. Hirade, furioso, avança contra ela, mas a mulher para o tempo por alguns segundos e se diverte com ele. Enquanto isso, o Bubuki, que ele sempre trata como objeto, faz o que pode para defendê-lo. O problema é que surge um novo fenômeno chamado Akihito, um cara com uma presença e um poder tão rápidos que só Chizuru consegue enfrentá-lo. Para surpresa geral, revela-se um gênio em batalha, épico. Hirade recorda o ódio que esses eventos trouxeram ao seu pai por apoiar Megiwa, o que o faz ressurgir. Só para ver como todos se aproximam do titã que despertou. No entanto, o combate desses gênios continua aumentando de intensidade, enquanto isso Chizuru já perde o controle. Seu rival, que foi seu psicólogo, a traz de volta à realidade. Quando seus pais não entendiam por que ela era tão estranha, o cara a compreendeu e soube lapidá-la para transformá-la no que é agora. Eles não podem mais se distrair. O Buranki vai atacar e o Prota salva as garotas que tiveram uma noite ruim. No entanto, Hirage está em um segundo round contra a loira, recebendo cada vez mais golpes. Desta vez, já é estranho ele se deixar apanhar assim. Ele quer que a mulher use sua arma sem se preocupar com limites. E quando Hirage tem a oportunidade, Tsubuki entende a técnica. Eles se unem para um grande golpe nessa mulher, que perde a arma. No entanto, o protagonista já não aguenta mais contra o titã e só se salva porque seu orbe tem muita energia. Então não há mais tempo. Todos se reúnem para que agora, com uma conexão melhor entre todos, apareça o verdadeiro Albi, desta vez em sua forma completa. Por isso, é difícil de controlar e cada golpe sentido pelo protagonista. Então rapidamente acabam sendo humilhados. Bem diferente de Hiroko, que resolve a situação quando aparece, mesmo sem membros no traje. Literalmente, ela se joga contra o inimigo dando cabeçadas. E se ela precisar aumentar a temperatura do traje, mesmo que isso afete, com certeza ela vai fazer. O problema é que o titã é muito forte, e por mais que ela continue atacando como uma fera, em algum momento ela vai perder a resistência e acabar morrendo. Então, a loira pede os Bubuki da equipe, porque se essa criatura continuar viva, vai causar desastres inimagináveis para o mundo. Eles não têm outra opção, mesmo que ela seja a inimiga. Enquanto a garota bate a cabeça no núcleo da rival, recebe os 4 membros, completa o traje e atinge outro nível. Só alguém assim defenderia um país, dividindo o inimigo com as próprias mãos enquanto o carboniza, sacrificando-se e sentindo toda a dor. Asuma sabe que eles precisam chegar a esse nível, e aqui recebem de novo seus Bubuki drenados. E aproveitam um trem dos fenômenos para continuar seu caminho até a Ilha dos Burak, garantindo que todos chegarão e encontrarão sua mãe. Essas grandes batalhas já geram desconforto político em outros países, que também desejam seus próprios Buranki. No entanto, por enquanto, eles seguem seu caminho tranquilos, até que encontram esse americano bastante distraído que quase eliminam. Eles o colocam em segurança e ele se torna um americano surrealista, que não gera desconfiança, mas que acaba sendo o capitão de um desses novos grupos, que estão procurando um coração para seu Buranki. Os protagonistas não facilitam para ele, mas seus Bubuki estão exaustos e o coração do protagonista não responde. Algo que eles conseguem aguentar, enquanto do outro lado, uma equipe russa tenta roubar um coração dos fenômenos. Ito nem se abala. Poderia tê-los decapitado, mas sabe que o que roubaram era só isca. O real problema dele é Ryoko, que parece ter dificuldades para se recuperar. Hirage tenta proteger e reanimar seu líder, que não reage, apesar do respeito que sente por ele. Os dois são atingidos e quando o inimigo vai arrancar o coração de Asuma, o próprio líder o impede, já que ao sentir que os dois neste momento estão em uma situação familiar, sabe que o justo é resolver isso de igual para igual, em uma luta de socos.
Os russos, após falharem com os fenômenos, agora perseguem Chizuru, que não foi uma boa escolha. Porque ela dá uma lição de humildade nessas gêmeas que sabem que um único disparo dela pode desintegrá-las. Enquanto isso, a luta de socos ensina mais ao protagonista, que há muito mais do que ser poderoso. É preciso força e coração para liderar. Esse gordo reflete sobre isso, já viveu muito e nota o mesmo em seu rival. Por ora, ele resolve buscar um coração em outro lugar e sair do combate. Eles avançam pois estão perto da conexão entre céu e terra. O perigo persiste e as gêmeas retornam. Apesar de encurralados, o trabalho em equipe evolui. Eles têm a Chizuru muito forte, todos ajudam, mas o protagonista acha que não é suficiente. Com o coração parado, ele acha que pode fazer mais, e, ao se debater, sente frustração ao tentar ativar o orbe. No entanto, seus companheiros lhe dão confiança, ele foi quem os liderou até aqui e agora. Ele deve estar presente nos bons e maus momentos, o que altera seu sentimento naquele instante e no golpe final no peito. O orbe é liberado com força total, formando o traje perfeito de Albi, capaz de levá-los facilmente à ilha. Antes disso, o Titã de Fogo retorna, agora controlado pela loira, e a luta parece mais equilibrada. Agora, os golpes de Albi realmente destroem em uma batalha em grande escala. Enquanto isso, esse loiro líder das gêmeas aparece para ver que seus irmãos não conseguiram realizar nenhum de seus planos. Enquanto isso, ele vê como essa garota está dando tudo de si. No fim, ela perde o fogo do traje, é consumida e não tem mentalidade de reboco. Então, para se livrar do protagonista, ela empresta os membros do seu Buranki para o Titã de Fogo, que mais uma vez está completo. E os poderes se igualam. Mesmo depois de alguns bons golpes, os protagonistas começam a ser superados, algo que o gordo não pode permitir, de longe. Ele sente muito apreço por Asuma e o Pantquebo, e enquanto se esgueira por todo esse caos de batalha, diz ao protagonista que ele deve quebrar o coração para liberar sua próxima evolução. Azuma decide confiar e, com a ajuda de todos, o traje faz uma nova adaptação, enviando o coração para a cabeça e dando a ele mais controle e habilidades. Esse nível de poder acaba abrindo a entrada para a ilha, enquanto com um único repulsor ele manda seus inimigos voando, se preparando para alcançar seu objetivo. Embora o gordo tenha esquecido de avisar que, nesse ponto, a conexão com Albi faz com que o robô queira assimilar seu usuário enquanto perde o controle. Finalmente encontram quem procuravam há tanto tempo para resgatar o filho e agradecer a armadura pela segurança. A este paraíso. Os Burankis são mais tranquilos do que parecem, e ela mantém o equilíbrio normalizando tudo apesar do que ocorre lá embaixo. E por isso mesmo, enquanto aproveitam o lugar, com a entrada aberta, começam a chegar diferentes equipes de todos os países para reivindicar os corações de Buranki. Como diz Soyamigiwa, no dia em que subiu à ilha, desativou os corações dos titãs ao redor do mundo. Por algum motivo, Ryoko não foi afetada, restando como o único escudo da humanidade e carregando não só essa armadura pesada, mas também o ódio do mundo, ao assumir a responsabilidade pelos desastres de 10 anos atrás. O massacre dos Buranki desestabiliza a ilha, que cai em direção ao Japão, e os protagonistas precisam impedir isso. Chusaku, cuja filha está para nascer na Terra, resolve impedir seu companheiro, que só quer que de uma vez por todas e seu reboco não precise continuar carregando essa armadura que ninguém mais sabe, mas que machuca o cérebro dele desde que começou a usá-la. Ele enfrenta uma batalha épica, onde só um pode sobreviver. Após vários tiros e por astúcia, cai o velho, que já não guarda rancores. Enquanto isso, Asuma precisa impedir o garoto rico que deseja ver o Japão destruído. Mesmo com vantagem, ao humilhar seus seguidores, ele acaba sendo prejudicado quando o protagonista o enfrenta, pois eles mudam de lado. Ao se verem encurralados, no entanto, eles não têm muito mais tempo. A mãe dele tenta equilibrar a energia, mas antes de conseguir, ele a derrota usando seu titã aprimorado com peças de outros. Para se vingar daquela mulher que ele tanto odeia e a quem deu uma reputação tão ruim na Terra. E aqui nos explicam que as duas se conhecem desde o ensino médio, onde eram melhores amigas. No entanto, a ruiva tinha uma condição que a faria morrer em 4 anos. As duas herdaram as armas de suas famílias e ela queria deixar uma marca. Um dia, tudo sai do controle na cidade e Miguel a ataca brutalmente, arrancando seus membros. Seus companheiros, sem que a ruiva entenda, unem o corpo da amiga ao coração do titã quando ela está só com o torso, para prolongar sua vida em uma fusão. Por isso, era preciso afastar os membros para que não fossem afetados, antes que isso parecesse uma boa ação. A garota ficou presa em um corpo de 16 anos, enquanto todos ao seu redor seguiam com suas vidas, vivendo isolada por muitos anos. Quando ela se expôs, Justo viajou para ter um filho na ilha Buranque. Nesse momento, ela desativou todos os titãs do mundo para acabar com as guerras.
A pressão de ser a única titã foi demais para ela, que acabou enlouquecendo. Ela matou muitos para conquistar poder e se tornar intocável, enquanto a população repudiava os Buranque. Assim como hoje, tentam bombardear com armas nucleares uma ilha em colapso, sem perceber que isso agravaria o caos. Por isso, todos devem se unir para evitar que ela colida. Enquanto isso, Rebocco continua com seu ódio monumental. Midiwa mostra que nunca esteve em perigo. Ela se liberta facilmente, agradece ao Titã de Fogo e destrói tudo como 50 mísseis nucleares. Fica inconsciente e cai, e Asuma usa toda a energia para salvá-la. Porém, a própria mãe afirma que o mais importante é controlar a ilha. Ela ficará bem. Mesmo assim, Rebocco insiste em atrapalhar, deseja a morte dos Buranques e, obedecendo à mãe, o protagonista tenta salvar ambos, segurando a garota enquanto avança para a ilha. Com toda a potência dos seus propulsores, o que não impede a colisão, mas faz com que a força do impacto diminua, e no final, até o tsunami gerado pode ser controlado. Muitas pessoas se perdem ou morrem no processo, mas os protagonistas estão bem. Isso reduz a tensão mundial, pois vem a ilha afundando e poucos Buranquis sobrevivendo. Sua arma mundial é salva, e finalmente aparece um pouco da irmã do protagonista, que estava desaparecida e é a causadora de tudo, para nos deixar com mais perguntas do que respostas no final. No entanto, por enquanto chega a calmaria para finalizar esta primeira temporada do anime. Tem continuação. E se eu ver que vocês me apoiam com os likes neste vídeo, 1500, eu agradeceria enormemente. Trarei o resumo muito em breve. A série não está ruim, e mesmo com a animação 3D, tem uma história envolvente. As lutas estão ótimas, é um prazer resumir para vocês novamente. E como disse meu pai, essa história foca em Hayate, um garoto que teve que presenciar um momento bastante sombrio em sua vida. Com as criaturas conhecidas como Zabash, que basicamente estão aterrorizando a humanidade e para as quais naquele momento havia poucas armas para combatê-las. Por isso, o protagonista viu sua pequena amiga ser contaminada pelo sangue dessas criaturas. Esse trauma o acompanha até a adolescência, quando decide viajar nesse navio. Cidade da Academia, que o recebe com um comitê de boas-vindas, pois ele tirou nota máxima nas provas de admissão. Como um gênio, todos querem conhecê-lo, especialmente Emil, uma garota que se veste e age como homem. O fato é que ela rapidamente ganha confiança com o protagonista e eles passam a interagir com aqueles que serão seus colegas. No entanto, quando chega a reunião de boas-vindas, as garotas que esperavam pelo protagonista chegaram atrasadas à cerimônia. E por estarem na elite das academias, elas serão expulsas. Então, depois que Emil falou demais, o protagonista precisa assumir a responsabilidade, porque em parte a culpa é dele. E a presidente decide resolver isso com um duelo, aproveitando para medir o nível do protagonista. Porém, como Hayato não tem experiência em combate, Emil o leva a cientista Char para apresentá-lo. Os Hundred são guerreiros que enfrentam Zabash, usando trajes tecnológicos adaptáveis. Então o protagonista não hesita em experimentar o seu e começa a treinar com Emil a tarde toda, que também é forte. No entanto, o protagonista tem mais energia do que consegue controlar. E faz uma pausa visitando sua irmã, que recebe o melhor tratamento para sua doença, já que essa foi a condição para que o protagonista entrasse naquela academia. E agora ele deve aproveitar sua nova vida junto com seu colega de quarto. Então chega o dia do evento, onde a presidente está mais do que preparada. Ela opta por não usar o traje completo, pois confia na Vitória, a rainha da academia. No entanto, assim que a luta começa, o prota toma vantagem com um ataque surpresa, usando táticas clássicas que deixam Claire furiosa, que usa todo o seu armamento, com um protagonista ágil, capaz de repelir múltiplos ataques. No entanto, a experiência da garota pesa bastante e suas armas são tão avançadas que estão prestes a derrotar o protagonista. Mas aí o protagonista sente uma dor de cabeça e desmaia por um tempo. E entrar em um modo berserker que encurrala a presidenta sem que ela possa fazer nada. Ela é forçada a usar o traje completo e recuperar parte da luta. Enquanto isso, agora sim sente respeito pelo poder do protagonista, e embora consiga vencê-lo, sabe que não é uma vitória para ela. Foi sua primeira luta, terminando em empate técnico e pedido de desculpas. O protagonista, mais relaxado, aproveita a cidade com Emil. Isso o incomoda, pois é um encontro com um homem, então liga para Karen para passarem a tarde juntos. Mas a presidente os acha, pois quer convidar Hayato para os Slayers da academia. Emil também quer participar e pode provar que merece o título. Mas aqui eles são interrompidos por um alerta de inimigos e veem que precisam viajar imediatamente para atacar a ilha de Kistei, que está sendo atacada, e onde há muita gente, graças a uma ídola reconhecida. E é aqui que Char faz com que também levem o protagonista para que ele tenha sua primeira batalha de verdade.
Ao chegarem ao quartel, percebem que são 3 sabais, sendo um com poder desconhecido. É melhor que os novos recrutas só observem por enquanto. No entanto, Hayato sabe que eles precisam de reforços, e quando chegarem, já será tarde demais, então o Prota insiste em acompanhá-los. A rainha aceita desde que ele cuide do menor após o tutorial que elas deram. E é aí que Hayato e Emil tentam replicar o mesmo feito e conseguem com um ataque bem sincronizado. O principal aqui é o inimigo desconhecido, muito poderoso, que derrota as companheiras de Claire. A líder tenta enfrentá-lo, mas seus raios estão fracos após a última batalha com o protagonista. E é nesse momento exato que Hayato a salva. Apesar do olhar apaixonado, a população segue em perigo e a dupla deve usar barreiras para desviar ataques. Emil, ao proteger os Slayers feridos, fica em perigo e revela uma marca no abdômen. Como a garota que anos atrás foi infectada nos braços do protagonista e reconhecida como Emilia. Ninguém esperava por isso. A questão é que por causa do seu trauma, ele perde o controle novamente e ativa seu modo completo que lhe dá um poder incrível, mas o faz perder a razão. Só o beijo do verdadeiro amor o tira do transe. Agora ele controla sua mente e veste seu traje completo. Isso lhes dá a chance ideal de derrotar o selvagem e finalmente sentir como é proteger uma cidade. Agora ele lembra seu nome como herói? Mas por enquanto ele pede desculpas à sua irmã por tê-la preocupado e depois vai para o seu quarto, onde por ordens da presidenta Emilia ela não pode mais ficar com ele. Mas eles aproveitam um pouco para esclarecer que os dois têm esse poder berserker, e que isso se deve justamente ao fato de terem sido contaminados pelo sangue dos Abas, que se fundiu perfeitamente com seus corpos, transformando-os em uma espécie chamada Variants. E claro, não são os únicos no mundo. Porém, Claire e as admiradoras interrompem o protagonista, incluindo justamente a idol da ilha, chamada Sakura, que ela mesma pede à academia para que o herói a acompanhe durante seus dias de apresentação. Então Claire o prepara para a missão, onde decide levar sua irmã junto. É muito fã da idol e percebe que ela é gentil ao conversar com ela, embora essa garota não esperasse que o prodígio fosse tão sério. Por isso, quando estão a sós, ela insinua bastante, até mesmo como esposa. Algo estranho, então o protagonista, como um verdadeiro gênio, entra na brincadeira para ver quanto tempo ela consegue aguentar, e ela acaba ficando bastante envergonhada. Mesmo assim, eles continuam flertando enquanto ele a acompanha em suas reuniões sem nenhum problema. E à tarde eles visitam o estádio da apresentação, onde Hayato percebe todo o esforço da garota, e claro, seu 100, que a ajuda a fazer o show. Mas enfim, é hora de descansar. O protagonista encontra Emilia e o clima fica tenso, pois parece que estão formando uma boa relação. Hayato convida a Emilia para sair, mas antes encontra Claire, que revela que humanos estão roubando partes dos Savage mortos. E ele deve tomar cuidado com Sakura. Mesmo assim, primeiro ele tem seu encontro com Emilia, com quem acaba fazendo muitas compras. Claire, ao ver tudo, sente ciúmes e chama-o às pressas, pois Sakura fugiu do quarto e precisam procurá-la. No entanto, a garota os encontra primeiro e o convence a acompanhá-la a um lugar que ela quer visitar. Deixei Emilia porque, se nos vissem juntos com roupas femininas, causaria problemas aos outros estudantes. Ela o leva a um ponto alto da ilha e se abre com o protagonista. Ela diz que o admira porque ele protegeu o lugar favorito da mãe, que morreu no acidente dos protagonistas. Quando eram crianças, todos eles. Só que para ela foi muito mais difícil, com um pai que, no final das contas, a vendeu para uma mulher chamada Vitali. Fez vários experimentos para transformá-la em variante. E o que a mantinha bem eram as palavras de um menino que gostava do seu canto. Vocês não imaginam quem era esse menino, o que o faz se apaixonar ainda mais. Voltando para casa, o carro é atacado por um dos Sabas restantes na ilha, e o protagonista precisa resolver isso. Mesmo sem traje e em desvantagem, ele não desiste e faz o possível. Sakura usa o escudo do traje para ajudar Hayato a destruir o núcleo do inimigo. Porém, enquanto a garota comemora com seu futuro marido, surge outro Zabas, bem maior, e ambos já não têm forças para proteger ninguém. Eles ganharam tempo até os reforços chegarem, que eram outros novatos. Então todos se unem e planejam derrotá-la. Besta, sim. Se não fosse pelos Hundreds desconhecidos e poderosos que surgem na hora crucial, lembrando o que Claire falou sobre humanos com Hundreds ilegais. De forma estranha, eliminam os Avas violentamente, bebendo um vírus letal como água. Além de levarem os 2 núcleos das feras como parte da missão deles. Após retornarem em segurança, Charlie revela ao Prota que os Hundred funcionam com parte do núcleo dos Shabas. Existem pessoas como Vitali que criam suas próprias máquinas. O importante agora é o show da Sakura, que ficou motivada após encontrar o Prota.
e faz sua melhor apresentação para sua mãe, sua fã. E claro, Hayato, para quem ela promete voltar em breve e casar. Ela não demora. No dia seguinte já está na cama, na academia, enchendo-o de beijos e causando caos entre as outras mulheres do harém. E ainda tem o dia de praia, quando todas querem impressionar o protagonista. Emil está em desvantagem por não revelar seu gênero, e Sakura aproveita isso ao máximo. Eles aproveitam a tarde até a chegada de Judas, irmão de Claire, que reconhece o potencial do protagonista e seus companheiros. Mas ele leva sua irmã de uma maneira muito suspeita. Eles descobrem problemas ao ter que ir às montanhas combater vários sabás que surgiram. No entanto, primeiro, Yudao leva o protagonista até o fundo do navio e lhe mostra a fonte de energia do lugar, que acaba sendo sua irmãzinha Lisa, que sim, é a mesma inteligência do navio, e que foi uma Varian que perdeu tanto o controle do seu poder que entrou em hibernação nessa espécie de cúpula, liberando energia para manter um navio. Yudao tenta despertar o protagonista, mas Claire percebe e no fim não funciona. Yudao não age pela irmã, mas porque precisa dela para outros planos. De qualquer forma, seguimos com a missão. E os esquadrões se preparam e viajam para a cidade natal de Emilia, onde descobrimos que ela é a princesa do lugar. Há variantes observando-os das sombras. Ainda assim, eles chegam à floresta, onde se dividem para derrotar os inimigos, o que parece funcionar sem problemas. Sem chuva, única defesa contra suas armas resta vigiar a noite em turnos. No entanto, quando chega a vez do protagonista, vemos Clay falando com ele sobre como seu irmão é egoísta. Após os sabás perto do lago, decidem tomar banho, onde ele confessa que, ao contrário dele, sua irmãzinha Lisa tem sangue dos sabás. Desde o dia do seu nascimento, já que sua própria mãe fez experimentos com eles, e é ela quem está por trás de tudo, ainda mais do que a própria Vitaly. Eles são interrompidos ao receberem 2 alertas de inimigos antes de perderem comunicação entre os esquadrões. E é que os Hunters estão atacando eles e derrotando qualquer um que encontrarem. Enquanto o Prota vai colocar suas amigas em segurança, Claire decide ajudar sua equipe da escola, que encontra totalmente derrotada. Isso desperta a fúria da garota, provando porque ela é a rainha da academia. No entanto, por azar, começa a chover e suas armas já não podem usar magia, algo que o inimigo aproveita para atacar em grupo. E mesmo tendo seus escudos, a violência dos Hunters a deixa vulnerável. Mas Hayato ajudava as garotas a controlar a situação. Mesmo assim, o ressentimento do mais velho impede que desistam ou deixem de ajudar Vitaly, que prometeu mudar o mundo. Então ele decide sacrificar seu corpo como Variant, sobrecarregando-se. Felizmente, Sabas o acalma com um golpe. Então todos os outros precisam unir forças para salvá-lo e derrotar o inimigo. E o resto dos caçadores? Os quais, em sinal de gratidão, restabelecem a comunicação. Todos os esquadrões se unem em um ataque sincronizado, mas não tem sucesso na primeira tentativa, pois Clyde ainda não tem força suficiente. E adivinhem, o protagonista precisa passar um pouco do seu vírus Savage através de um beijo, o que a loira acaba gostando. E ainda mais quando ele libera um raio tão potente que dessa vez a besta não consegue detê-lo com seu escudo, e o protagonista aproveita para destruí-la. Seu núcleo, usando todo o seu poder sem perder o controle e cumprindo a missão, que agora sim permite que eles voltem para casa. No entanto, por algum motivo, Yudao decidiu levar também os Hunters para a academia, o que preocupa os estudantes. Enquanto isso, Vitaly, ao ver que seus experimentos não voltaram, prepara a segunda fase, que são esses avas criados e ao que parece sem núcleo, que ela libera instantaneamente. Eliminam um esquadrão de guerreiros em patrulha, enquanto o festival escolar anual é organizado. Mesmo assim, devem ter cuidado, pois Vitaly está solta, principalmente quando o esquadrão atacado por ela reaparece como se nada tivesse ocorrido, inclusive o líder. Então os preparativos continuam do mesmo jeito. Karen está praticando para se apresentar com Sakura, enquanto o Prota se diverte com Emilia, já que conseguiu se vestir como mulher, revelando detalhes que não pudemos ver antes. Yudao também está na área, aparentemente procurando algo de forma misteriosa. As apresentações começam e todos ficam extasiados com o que vem. O problema é que a loira, aparentemente saudável, está sendo controlada por Vitaly, que a usa para abrir todos os sistemas de segurança e entrar pela porta da frente. Enquanto todos aproveitam o show de Karen, que agora, com seu 100, realiza o espetáculo que sempre quis. No entanto, a felicidade não dura muito, pois pelas câmeras de segurança percebem que há um intruso, mas já é tarde demais. A garota espalhou esse tipo de vespa com núcleos coletados dos Savas por toda a academia, embora não sejam muito fortes para os estudantes. Elas se imolam contra transformadores, colocando o sistema em xeque, pois as vespas controlam os computadores. E a segurança? Deixa até passar um avião que colide com o navio e libera um monte de Savas sem núcleo que já tínhamos visto. Querem destruir os painéis de energia para alcançar civis,
Um claro atentado ao Sen. Então, com esse caos, só resta que a rainha da academia saia para lutar. Porém, eles precisam de um líder para guiá-los. Assim, Prota e Emilia assumem a missão, arriscando-se para salvar vidas. Enquanto Vitaly está recrutando novamente os caçadores, dos quais 2 deles já não têm tanta certeza sobre atacar. Essas pessoas também foram gentis com eles. A garota obriga-os com colares de nascimento, enquanto o protagonista defende a barreira com força. Essas criaturas sem núcleos viram grande distração. Vital manipula os Hunters para alcançar Lisa, a inteligência já conhecida. Por isso ele não hesita em sacrificar aliados, algo que os Hunters já não suportam. Mas Vital já não precisa mais deles, ainda mais agora que está diante do objetivo que sempre buscou. No entanto, Yudao aparece responsável pela raiva da garota por tê-la conquistado e depois abandonado. E aqui estamos com Yudao, que sabia que as coisas aconteceriam assim, até mesmo as coisas ruins que eles suportaram e ele não fez nada. Já que neste momento os sabás artificiais estão emitindo um som que enfraquece a todos, e Yudao já sabia disso, mas não moveu um dedo. Mas é claro, ele já tinha preparado sua irmã Lisa, que ele já havia conseguido libertar de sua prisão. De energia arruina o plano de Vital e sua ajuda encerra tudo de vez. Enquanto isso, do lado de fora, o canto de Sakura e o apoio de Lisa fazem com que os Slayers recuperem sua energia. Agora eles podem lutar de novo contra os Abas. Elas se unem em uma grande massa, e o Prota entrega todo o seu poder, aparentemente conseguindo. De repente, ele se levanta de novo, enquanto o Ayato está fraco demais para seguir. Então, os Hunters, como forma de redenção, decidem sacrificar sua estabilidade, usando até a última gota de seu poder para salvar a academia. No entanto, acaba sendo a mais nova, a mais afetada por abusar de seu poder, causando nela mesma um estado de sobrecarga, o que poderia fazer explodir toda a cidade. Por isso, Claire toma a difícil decisão de dar o golpe final. Com a ajuda de Lisa, que lhe dá forças, o protagonista consegue tentar salvar a amiga, alcançando sua consciência por meio de palavras. Mas essa fera está descontrolada e Claire precisa detê-la. O protagonista, com seu poder, consegue alcançá-la e acalmá-la, oferecendo pela primeira vez a chance de ser livre. Ela não teria mais que servir a ninguém, acalmando completamente a garota, que volta a si, e dando a maior vitória até o momento para os Hundreds, para que assim, à noite, todos possam aproveitar sua vitória. Hayato é recompensado com um beijo de Emilia, aceita seus sentimentos e eles decidem ficar juntos. A garota surpreende a todos ao revelar que é mulher. E alguns comemoram, outras ficam com ciúmes, mas com um relacionamento que não vai mudar, principalmente enquanto o mundo continuar em paz. A série termina de forma fechada, e anos após sua publicação, ainda não teve continuação. Espero que tenham gostado do resumo, que como disse meu pai, me despeço de vocês.